Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um Bom Dia BLTE. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia BLTE é um programa onde eu gravo os meus cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punter e nem pré-live. São entradas que, de acordo com os meus métodos, eu faço a minha entrada de acordo com o que os times também entregarem dentro de campo. Aqui, nesta terça-feira, separamos aqui esses jogos para a gente operar. E até o momento todos estão batendo. Portugal venceu, porque o Beck Portugal venceu. Beck Brasil já está vencendo por 2-0. Colômbia ainda não está vencendo, está 0-0. Jogo mais difícil, né? Mas a Argentina já está vencendo. Chile e Uruguai disse que seria um jogo bem difícil de se analisar e realmente está 0-0 ali. E Peru tá vencendo já por 2-0 também, como vocês podem ver aqui, ó. Peru 2-0, Argentina 1-0, Colômbia 1-0, Brasil 2-0. Jogos interessantes que deu pra gente trabalhar bem aqui. Vou tirar aqui já dia 30. Separar aqui os jogos pra gente fazer. Separei aqui, nesta quarta-feira vai ter pouquíssimos jogos, ó. Jogos de qualidade, nós vamos ter aqui apenas 4. Primeiro jogo que a gente vai ter, Maringá e Curitiba. Cara, o Maringá é um time bem interessante. Venceu jogos muito bons aí, jogando muito bem. Mas, cara, Curitiba subiu de divisão, eliminou o Atlético Paranaense. Então, assim, cara, uma odd de 2,15 pro Curitiba é muito interessante. É muito interessante. Então, eu vou ficar muito de olho. Lembrando que, pô, final, cara, é muito difícil. Como os jogadores sempre falam, final não se joga, né? Final se vence. Então é um jogo bem difícil, mas se não der nenhuma zebra, eu acredito que dê sim pra gente buscar algo a favor do Curitiba. O Curitiba vai para cima, vai pressionar. Então é um jogo muito interessante, tanto pra gente buscar o mercado de back ao Curitiba, quanto quem sabe no mercado de cantos. Vou colocar aqui, ó. E lembrando, por que eu faço desenho esses cenários? Porque, primeiro você já sabe basicamente o que você vai buscar nos jogos, sabe? Então isso ajuda muito a sua análise. Por exemplo, vai ter o jogo do Brasil, mas você já sabe basicamente com quais jogadores o Brasil vai jogar, qual a proposta que o Brasil vem para o jogo, o que ele busca do jogo, o que o adversário busca. Então você já sabe basicamente. E ali você já sabendo, você já vai para o jogo só esperando ele demonstrar aquilo que você esperava. Se ele demonstrar realmente aquilo que você esperava, você faz a sua entrada. É muito mais simples. É muito mais simples. Eu já faço isso há mais de 4 anos. Isso vem me ajudando assim absurdamente, beleza? E agora eu decidi compartilhar com vocês. E outra coisa também, eu vejo muita gente que às vezes está começando, acredita que quanto mais entradas você fizer, quer dizer que você vai ser mais lucrativo. E essa é a pior besteira que existe. Por quê? Por exemplo, se você não faz uma preparação, você acorda lá 9 horas da manhã, fica o dia todo na frente da bet esperando jogos ou fazendo jogos, você fica cansado, o dia acaba sendo muito menos produtivo, você faz 1 milhão de entradas e no final do dia você acaba negativo. Então, tipo, hoje eu acho que eu fiz umas 5 entradas, 2 em escanteio, 3 em back, todas bateram ali tranquilo, não fiquei na frente toda do computador, fui pra academia, fui fazer outras coisas, fui trabalhar em outros negócios que eu tenho. E deu para ser lucrativo, entendeu? Então, tipo, isso ajuda muito, ajuda muito. E outra coisa que eu quero falar para vocês, principalmente focado nesta quarta-feira, por exemplo, vai ter ali 4 jogos. Cara, dificílimo. Pode ser que não dê leitura para nenhum jogo. Por quê? Porque é final, então final é muito mais complicado. E outra coisa fundamental, algo fundamental que você tem que entender. Amanhã vai ter jogo. Mas quinta-feira também vai ter jogo. Sexta-feira também vai ter jogo. Sábado, domingo, semana que vem, mês que vem. Então assim, você não tem que ficar todo lado, meu Deus, eu tenho que operar, eu tenho que... Não. Se a oportunidade bater a porta, você faz. Se ela não se encaixar nos seus métodos, eu sempre falo, 5 pilares se baseia o nosso negócio de trade esportivo. Calma, paciência, método, gestão e emocional. Isso é o que faz você ter vida longa no trade esportivo, beleza? Então, assim, não necessariamente porque tá tendo jogo que você tem que fazer as entradas, beleza? Se entrar nos métodos, você entra. Se não entrar, simples, fica ali tranquilo, vai aparecer oportunidade, beleza? Então, assim, por exemplo, como amanhã, jogos de finais,
Cara, muito complicado. É muito complicado. Por quê? Muitas das vezes os times não jogam da mesma maneira que eles jogam o campeonato todo. Pô, eles sabem que eles só precisam de 1-0, eles levantam a taça. Para que eles vão vencer por principalmente time brasileiro? Por exemplo, se você pega alguns times, como por exemplo Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, meu, eles fazem um gol, eles querem fazer 2, 3, 4, 10, 50, 100, entende? Mas a maioria dos times não. E assim como os que eu vou mostrar aqui. Então, dessa breve leitura para vocês entenderem melhor ainda. Então assim, por exemplo, ó, esse jogo eu venho com muita vontade para buscar um back Curitiba, eu venho com muita vontade, mas se não der leitura ou se o Maringá estiver pressionando, eu vou fazer a minha entrada? Não, não tem motivo de eu fazer a minha entrada, sendo que não deu leitura para a gente fazer a nossa entrada, beleza? Próximo jogo eu separei aqui também, Defensa e Justiça versus Saca-Chispas. Nunca ouvi falar nesse Saca-Chispas, porém o Defensa é um time muito interessante. Uma odd 1,29 para o Defensa pode ser interessante. Eu não gosto de odds, eu amo essas odds aqui baixas, muita gente não gosta. Eu sempre digo que você tem que ver o valor da odd, como por exemplo, vamos supor, o Manchester City versus o Maringá. Uma odd 1,30 é uma odd absurda. Agora, por exemplo, você pega uma odd 2, é uma odd interessante? Tá, mas uma odd 2 pro Ibis contra, sei lá, o São Paulo, ou o Corinthians, ou Palmeiras, ou Flamengo, é uma odd interessante? Não. Então, você não tem que se basear apenas no número do valor da odds, em sim, qual é o valor agregado nessa odd, beleza? Então, aqui o Defensa, eu venho mesmo, eu não gostando muito de, vou colocar aqui, mesmo não gostando muito de odds tão baixas, Defensa. Sou homem, né? Então, cara, não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo ou eu escrevo. O Defensa é um time muito interessante. Mesmo sendo uma odd muito baixa, eu não gosto de odds muito baixas na Sul-Americana, né? Campeonatos da América do Sul. Não gosto muito, porque eles não entregam aquilo que as odds pedem. Porém, uma odd 1,29 contra um time que, pô, nem conheço, deve ser um time muito fraco, eu venho com a intenção de buscar um back, quem sabe no mercado de cantos também. Mas é aquilo, preciso 100% de leitura de jogo, beleza? Depois nós temos ali Flamengo e Fluminense. Cara, jogo muito difícil, porque, olha, se vocês forem ver, olha só, os últimos jogos, Flamengo é favorito, Flamengo é favorito. Cara, olha isso. Putz, não vai mostrar aqui? Mas só vai mostrar um jogo. Ó. Fluminense ganhou. Os últimos jogos, todos o Fluminense ganhou do Flamengo. Mesmo o Flamengo sendo super, hiper, mega power favorito. E, cara, é final. Então, assim, eu acredito sim que o Flamengo vai vencer. O Flamengo tem muito mais time. O Fluminense tem um problema muito grande, onde que ele é muito bom. Só que, cara, é até uma frase que eu aprendi que, pô, serve pra tudo na vida. Quando o seu medo de vencer é maior do que a sua vontade de ganhar, cara, você tá fadado ao fracasso. E o Fluminense tem esse defeito. Ele tem muito medo de perder. Não sei se eu falei certo, né? Quando o seu medo de perder é muito maior do que a sua vontade de vencer, você tá fadado ao fracasso. E o Fluminense, assim, ó, foi eliminado da Libertadores desse jeito, tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e acabou que foi eliminado no jogo de volta, perdendo, se não me engano, por 2-0, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Quase foi eliminado por Botafogo, no Carioca mesmo, estava perdendo por 2-0, seria eliminado e aí conseguiu achar o gol no último segundo com o Cano. Então, assim, tem time de qualidade, tem time para vencer o Flamengo, sim, assim como já venceu. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Uma odd 1,50 assim pro Flamengo é uma odd interessantíssima. Mas, cara, é final. E muito provavelmente é muito normal não dê entrada pra gente, não dê nenhuma leitura pra gente. O que a gente faz? Cara, é um dia só. Só um dia. Então você necessita fazer entrada? Não há necessidade. Se der um padrão assim muito claro, que eu acredito que possa vir, quem sabe, Flamengo amassando absurdamente, pô, podemos sim fazer uma entrada no Flamengo. Mas assim, eu acho muito difícil. Então assim, eu não consigo trazer que eu vou buscar tanto um back ou um lay contra o Fluminense. Se você não sabe o que é back, o que é lay?
Back é tudo que você está a favor. Por exemplo, está back ao Flamengo, significa que eu vou buscar a vitória do Flamengo. Quando o lei é o contrário, é quando você acredita que aquele time não vai vencer. Então, tanto pode ser empate quanto vitória do adversário, beleza? Então, assim, um jogo bem difícil para a gente fazer uma análise pré-live. E para finalizar o nosso dia, São Paulo, final do Paulista, primeiro jogo. São Paulo versus Palmeiras. Seguinte, Palmeiras é favorito. Aqui tá dando um favoritismo assim leve para o São Paulo. Palmeiras é muito mais time. Palmeiras é favorito. Porém, o São Paulo vem ali defendendo o título, né? Foi campeão em 2021. O time se encontrou, o time tá muito bem. E a mesma coisa, cara, é final. É impossível você falar, pô, se a gente for fazer uma análise fria, um jogo normal, cara, Palmeiras é muito favorito. Tanto que venceu o último jogo, venceu aí vários jogos. Então, assim, o Palmeiras é favorito. Porém, cara, é final. Não tem como você falar assim, pô, o Palmeiras vai jogar. Porque não vai ser um jogo comum, sabe? Os dois times sabem que eles não precisam dar show. Eles precisam fazer o quê? Colocar a bola dentro da rede adversária. Pronto, tá ótimo. E é o primeiro jogo. Então, assim, por exemplo, ano passado, que foi também Palmeiras e São Paulo, foi muito duro, cara. Foi muito duro. Eu tinha colocado a Colômbia ia vencer e ela venceu, estava vencendo mesmo. Então, na verdade, deu 100% a nossa lista. Absurdo, hein? Então, assim, é muito complicado essa final, muito complicado. O primeiro jogo ano passado foi um jogo, cara, dificílimo, tipo assim, 0-0. O segundo jogo, se eu não me engano, o São Paulo ganhou por 2-0. Então, assim, tendem a ser assim. Porque o primeiro jogo os times se estudam, espera e tal, não sei o que. E aí o segundo jogo os caras realmente vão pra cima. Então, assim, um jogo muito difícil também, como eu falei. Palmeiras é favorito. Se der uma leitura muito clara, eu posso até estar a favor do Palmeiras. Porém, cara, São Paulo vai jogar em casa. Torcida absurda. Acredito que vai ter mais de 60 mil torcedores. O segundo jogo ainda não está definido. O Palmeiras está tentando jogar no sábado para jogar em casa, no Allianz Parque. Então, assim, muito difícil. Um jogo dificílimo. E é como eu falei, não necessariamente porque nós fazemos a nossa análise, significa que nós temos que fazer as nossas entradas. Pode ser que outros jogos que a gente não fez uma análise, mas entrou nos nossos métodos, a gente faz a entrada assim como nós mandamos lá hoje no canal do Premium. Mas se der uma leitura assim muito clara, a gente pode fazer a entrada. Como eu falei, eu vou repetir mais uma vez. É apenas um dia. Quinta, sexta, sábado, domingo, semana que vem, mês que vem. Esse ano tem Copa do Mundo, então assim, fica tranquilo. Não necessariamente você precisa colocar dinheiro no mercado. Muitas das vezes a gente ganha, na maioria das vezes, né? A gente ganha dinheiro poupando o nosso dinheiro, ou seja, eu vejo muita gente perdendo dinheiro como tá tendo um jogo mais ou menos, pô, mas esse é o melhorzinho jogo que tá tendo, então eu vou... Não é assim que funciona. Não é se tá tendo um melhorzinho ou menos pior a gente vai fazer a entrada, não. Se estiver totalmente nos nossos métodos, a gente faz a nossa entrada. Se não está no nosso método, não faz nada. Beleza, galera? Esqueci de falar, olha só. A maioria da galera que assiste meus vídeos não tá inscrita, pô, tá de sacanagem. Se você tá inscrito, se você tá assistindo esse vídeo até agora, se inscreve no canal, dá um like aí, dá essa força. O primeiro link desse vídeo é a minha estratégia de escanteios. Se você quer aprender tudo sobre o mercado de escanteios, eu ainda vou deixar esse vídeo no ar. Acredito que eu vou tirar esse vídeo daqui a pouco, mas vou deixar ele no ar ainda. Então, assiste esse vídeo. Cara, se você assistir esse vídeo, você vai entender realmente o que é um método diferenciado para você operar no mercado de escanteios, tá bem? Beleza? E também, se você quiser participar lá do meu canal no Telegram, sempre manda algumas ideias, insights e até, quem sabe, alguns sinais. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!